Sempre os fraudadores e os hackers vão tentar utilizar as tecnologias disponíveis. Quando você está num mundo altamente digital, com evolução tecnológica, com ciclos cada vez mais curtos, você está sempre correndo atrás ou estando, como a gente gosta de falar, sempre um passo à frente. Então, Marcelo Queiroz está liderando a ClearSale nos testes do Drex, do Banco Central, e eles estão sempre a um passo à frente do futuro do dinheiro. no caso do Drex, ele é uma rede permissionada. Então, qual é a diferença? Também estou usando blockchain, mas ela é uma rede só que quem tem permissão para operar dentro daquela rede pode operar. Só que quem são os permissionados para operarem dentro da rede do Drex, pelo menos na estrutura atual dos testes? São as instituições financeiras. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos ao Future of Money, nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Marcelo Queiroz, superintendente de estratégia e inovação na ClearSale. Oi, Mari, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom, já vamos começar inteirando o pessoal que está ouvindo de quem é você, o que você faz na ClearSale, como que você foi parar lá. E superintendente, a gente olha essa palavra, o que é isso? Já conta pra gente. Boa. Bom, eu estou na ClearSale desde 2019. Hoje atuo na função que a gente chama de superintendente de estratégia e inovação, focado numa área que nós chamamos de Innovation Lab, que tem a missão de diversificar os negócios da ClearSale. Então a gente busca, como a gente próprio coloca a ClearSale, estar sempre one step ahead, um passo à frente, e a gente tem a busca de trazer inovação e desenvolver teses de diversificação de negócios para a ClearSale. Legal. Então, nesse sentido, você é o cara que vai trazer as ideias mais mirabolantes para os negócios da ClearSale, é tipo isso. A gente define um modelo de teses, caminhos, avenidas de crescimento que a gente quer diversificar os negócios. E eu, na verdade, tenho a grande missão de conduzir um time de super especialistas, pessoas muito qualificadas, que ajudam tanto a buscar como olhar dentro da própria empresa e com parceiros quais são as possibilidades de desenvolvimento de novos negócios. Eu diria que eu sou um grande técnico que tem um time muito bom para poder rodar isso. E até agora, o que vocês já fizeram? Nós já diversificamos muito a ClearSale, né? A ClearSale, ela nasceu como uma empresa focada em soluções de antifraude para o mundo de e-commerce, ou seja, o conceito de análise de risco, ajudar na tomada de decisão para evitar os processos de fraude. Já diversificou bastante os negócios, indo para a área de crédito, diversificando de uma maneira global, entrando também em processos de QIC, de validação e autenticação no setor financeiro, como é o caso do BTG, por exemplo, mercado de telecom, mercado de vendas direta. Então já existe um processo de diversificação vasto. Especificamente, nos últimos 2 anos, a gente se atentou muito na agenda de modernização do Banco Central, que envolvia Pix, Open Finance e agora, né, o Drex, o nome do Real Digital. Então a gente focou quais eram as avenidas, em especial olhando para o mercado financeiro, onde a gente poderia diversificar em cima dessa agenda de modernização do Banco Central. Legal, e vocês estão envolvidos no projeto do Drex, a gente já vai falar sobre isso, mas até puxando um pouco aqui para a digitalização financeira, acho que é um tema que a gente gosta muito de falar aqui no Future of Money, né, até porque Future of Money é o nosso assunto principal. Então, me conta o que você tem visto sobre isso de digitalização financeira no Brasil, né? Já citou aí Pix, Open Finance, Drex, então já dá para perceber, e a gente fala muito aqui que o Brasil é um país que está na vanguarda, mas eu quero saber de você, que é uma pessoa que está diretamente envolvida com isso já faz um tempo, o que você tem visto, né? E quais são as suas perspectivas para esse processo aqui no Brasil? O processo de digitalização no Brasil ele já vem há algum tempo. Eu diria que, diferente de alguns países, a gente pode usar como referência, por exemplo, a China, que já dá um salto direto do papel moeda para o processo de uma wallet ou de algumas, né, poucas wallets. No Brasil, a gente fez um processo de modernização e digitalização da economia de maneira constante. Então, entrando desde o processo de cartão de crédito, toda a chipagem de cartão de crédito, o processo de evolução, por exemplo, dado, obviamente, um contexto da pandemia que favoreceu isso, mas o contactless, né? Então, pagamento sem contato. E quando a gente vai para um processo de digitalização mais expandido ou mais acelerado que a gente vê no momento atual, com toda a questão do mundo a partir dos smartphones, que você tem um conceito de desmaterialização
da economia como um todo, não somente dos pagamentos, não somente do dinheiro, mas uma desmaterialização da economia, onde hoje num smartphone você tem praticamente múltiplos serviços aqui dentro. Então, quando a gente traz para esse contexto a questão do pagamento, da moeda, da digitalização da economia, você potencializa isso. Quando você tem um arcabouço regulatório e um regulador que tem esse foco de procurar a modernização, e como eu citei, tinha uma agenda vasta que já vem de algum tempo, não é só dessa gestão atual do Banco Central, isso vem, eu diria até desde o William Goldfarb, como presidente do Banco Central, já essa agenda que eles chamavam de BC-Hash na época, e essa agenda de modernização, isso favorece essa digitalização, que vai de um arcabouço regulatório favorecendo maior competição no mercado, onde você tem um boom das fintechs, e isso traz a digitalização efetivamente da economia, na ponta principal. Que ponta principal é essa? Para o tomador de crédito, para o usuário final do processo de pagamento. Então, hoje, se a gente pensar em digitalização da economia, nós temos, de fato, ainda é um mercado um pouco concentrado, se a gente for comparar com outras economias, mas já foi mais, a gente já chegou a ter 95%, 85% do mercado concentrado nas grandes instituições financeiras. Hoje esse número está ali depende, tem estatísticas diferentes, mas 75%, 80%. Então houve, de fato, a digitalização favoreceu a entrada de outros players, e esses players oferecem serviços. E a digitalização ela não se dá somente, quando a gente fala de digitalização da economia, ela tem dois aspectos na minha visão. Um aspecto que é o aspecto talvez que as pessoas tangenciem de forma mais simples, que é o próprio processo de pagamento, ou seja, de circulação da moeda digital, né? Então todo o fluxo de pagamento, mas também entra um outro lado, que é o lado de suporte, ou seja, de favorecimento de novos produtos e serviços. Esse eu acho que a gente ainda está numa segunda onda, né? Então a gente teve uma onda também de aumento de usuários formais do sistema financeiro, apesar, obviamente, toda aquela questão que aconteceu na pandemia gerou ali uma entrada de novos usuários que não efetivamente foram totalmente digitalizados, tiveram que usar um aplicativo, mas sacam o dinheiro provavelmente ainda, estou falando especialmente de todos os auxílios emergenciais que houveram, mas quando você tem um outro lado, que é o lado que efetivamente parte desses já utilizam, já estão inseridos, e você ainda precisa de uma segunda onda. Uma coisa é você ter uma conta digital, começar a usar pagamentos. Outra é você se aproveitar de todo o arcabouço e serviços financeiros disponíveis. E essa onda envolve, em especial no Brasil, em países emergentes, a questão de crédito. Então, acho que tem uma segunda onda de aumento de digitalização, segunda onda de digitalização que vem com crédito. E eu acho que isso aí tem uma conexão forte, por exemplo, de Pix Open Finance, que pode favorecer essa parte do crédito também, com uma segunda onda de digitalização da economia. Legal, e pensando aqui na história do dinheiro, a gente passou por várias transformações, e eu queria saber do seu lado, como que vocês se adaptaram a isso, né? Porque o dinheiro, primeiro, ele era um papel, ou então moeda, mas aí depois mudou para o cartão de crédito, mudou para conta eletrônica, que a gente chama de dinheiro eletrônico, né? Aquela representação do dinheiro que você tem na conta, que aparece lá no aplicativo do banco, e agora a gente está chegando no dinheiro completamente digital, com o Banco Central desenvolvendo o Drex, etc. Então, do seu lado, como é que funciona para se adaptar a essas mudanças que, se a gente for parar para pensar, elas foram até bem rápidas ali, né? Questão de algumas décadas. É verdade. Eu acho que eu diria que, falando especificamente da ClearSale, a gente nasceu neste mundo digital. Né? Então, a gente tem uma facilidade de entender esses movimentos. Porque a ClearSale, ela nasce justamente quando, no começo dos anos 2000, você tem um boom, não diria, talvez tenha sido efetivamente o boom da internet, quando você começa a ter os serviços de vendas online. Então as lojas passam a ser lojas online, só que para você fazer um pagamento numa loja online, no começo dos anos 2000, você usava o seu cartão de crédito e repetia todos os dados, aqueles dados que você tinha ali impressos no seu cartão, e você colocava esses dados. Como você tinha certeza se aquela pessoa digitalmente era ela mesma que estava colocando aqueles dados, ou se não era alguém que tinha tomado posse dos seus dados e feito esse tipo de transação. Então, a gente nasce neste contexto, que já é um contexto de início de digitalização. Então, a gente viveu muito e acompanhou esse processo, que eu acho muito natural, muito nativo da empresa, essa busca, e aí eu comentei, né, que eu tenho a missão de continuar buscando diversificação de negócios, mas isso está muito no mindset, no DNA
da empresa a esta busca. Então, foi muito natural quando a gente foi percebendo os movimentos, né? Então, a gente tem que ficar sempre estudando o conceito de tendências emergentes, tecnologias emergentes e a adoção dessas tecnologias e como que a gente pode contribuir, em especial com uma missão, com o nosso propósito, que é tornar a vida digital mais simples, segura e justa. Então, você vê que já está ligado ao próprio processo digital, mas para tornar ela cada vez mais simples, segura e justa, a gente tem que estar acompanhando essas tendências. Então, acho que tem um marco muito grande, eu considero recente, né, que é 2020, 2021, que é a questão do Pix. Então, o pagamento instantâneo no Brasil, ele trouxe um contexto, principalmente pensando em risco, muito grande. Então, a gente fala, tem ainda uma discussão, o Pix é seguro, não é seguro? O Pix é seguro, mas, obviamente, todo o processo ele pode sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de fraude, e aí é importante que você tenha mecanismos. Só que você vai mudando, né? Uma coisa é você fazer uma transação num cartão de crédito, se você identifica uma fraude, você pode fazer um estorno, que a gente chama de um chargeback, por N motivos, mas quando você faz um pagamento instantâneo, o dinheiro saiu ali em segundos de uma conta para outra, e depois isso pode ser repassado para N outras contas, então tem uma dificuldade. Mas o Pix trouxe. Então, acho que esse é um primeiro movimento que a gente se preocupou desde o início. A gente esteve desde o início no Pix, inclusive, desenhando soluções especializadas para analisar risco nesse contexto, lá desde o comecinho do Pix. E quando entrou as outras agendas, em especial Open Finance e Drex, no começo chamado de Real Digital, a gente veio acompanhando como uma grande possibilidade. O Pix, eu acho que em termos de aceitação e adoção, ele teve um destaque muito maior do que o Open Finance, porque depois a gente pode falar um pouquinho. O Open Finance é uma infraestrutura, o Pix ele é um serviço efetivamente, tanto é que hoje em dia ninguém faz uma transferência, faz um Pix para mim, você está fazendo uma transferência usando toda a infraestrutura do Pix, o sistema de pagamentos instantâneo, mas a adoção dele foi espetacular. Então a gente teve recentemente, agora, ultrapassamos 250 milhões de transações em um único dia. Assim, realmente mostra o potencial disso. Então, o nosso trabalho vem em especial, olhando essa agenda, a tendência e adoção desses sistemas, produtos ou serviços, e quais são as vulnerabilidades aderentes a isso e como a gente pode usar tecnologias atuais ou novas tecnologias para ajudar nesse contexto de análise de risco, identificação e salvaguardar quem está utilizando efetivamente o sistema financeiro. É muito legal que você já tenha mencionado fraude, porque já era o assunto que eu queria puxar agora, né? Você comentou que no começo da internet e tudo mais, todo mundo morria de medo de fazer uma compra na internet, né? Hoje em dia, isso é uma coisa até muito popularizada pela própria pandemia, mas antes mesmo da pandemia, a gente já teve um avanço muito grande nesse sentido. Só que a gente tem que parar para pensar que a tecnologia evolui, mas, né, as fraudes, os hackers, eles estão lá acompanhando, às vezes até à frente das tecnologias. Então, eu diria até que, assim, hoje em dia, a gente pode pensar em ataques e fraudes na internet da mesma forma que, sei lá, eu vou na 25 de março, e aí você vai lá na 25 de março e tem um monte de gente na rua te chamando, olha aqui, vem aqui, fazendo não sei o que, não sei o que. Na internet, a gente também tá vendo, assim, uma onda de golpes nesse mesmo sentido, que a gente chama de phishing e tudo mais, e aí suas variações. Eu queria saber do seu ponto de vista e o que vocês estão fazendo na ClearSale para solucionar esses problemas e tornar ali o ambiente online, pensando na digitalização financeira, também mais seguro. A sua comparação foi muito boa. Eu diria que, na verdade, você tem no ambiente digital um potencial risco muito maior do que no ambiente físico. No ambiente físico, de alguma forma, obviamente, você tem uma área, imagine que a sua área de conexão com esse ambiente físico é de alguma forma limitada. Quando você vai para o ambiente digital, você tem milhares de possibilidades de ataques diferentes. Então, essa exposição a risco digital, ela é sempre muito maior. E aqui tem dois aspectos, né, quando a gente fala disso, né? Então tem um aspecto que é o aspecto da pessoa física, da pessoa que está ali na ponta executando aquela atividade no ambiente digital, e você tem o lado das empresas que provêm serviços nesse ambiente digital, precisam se preocupar com isso. O foco da ClearSale sempre foi no que a gente chama de B2B, então ajudar essas empresas que estão provendo serviço, mas sempre com esse olhar final, porque na verdade quem vai consumir o serviço no final vai ser alguma pessoa física. Então precisa ter esse olhar amplo, né?
E aí ter a visão de cliente no centro, com esse viés tanto do nosso cliente, que aqui no caso é B2B, mas também com qual é a consequência disso, né? O serviço ali na ponta tem uma outra pessoa. E ali a nossa preocupação, quando a gente sempre foi evoluindo os nossos produtos, é uma visão do que a gente chama da jornada completa. Então todo usuário de serviço digital, um serviço financeiro digital, ele tem uma jornada que vai desde um processo de autenticação num determinado ambiente, transações que acontecem dentro desse ambiente e processos pós uma operação de uma contratação de um produto financeiro, ou de uma compra, ou a contratação de um cartão de crédito, enfim, qualquer serviço que está ali dentro daquela jornada. Então a gente desenvolveu soluções olhando a jornada completa. E quando a gente brinca da jornada, essa jornada ela não começa só no momento que você faz uma transação, porque você comentou, algumas pessoas no ambiente físico podem estar te chamando para fazer alguma coisa, mas no ambiente digital, muitas vezes seus dados estão expostos. Então, quando você comenta esse processo de phishing, às vezes você é atraído por um determinado site que parece daquela empresa, um aplicativo que parece daquela instituição financeira, e se você entra, você está entregando os seus dados. Mas, além disso, você tem dados vazados. Infelizmente, hoje, não sei se é uma notícia que todo mundo gostaria de ouvir, mas a grande maioria tem dados vazados na internet. De cadastros que foram feitos em N plataformas diferentes e possivelmente houve algum tipo de exposição. A gente fala hoje que não é se vai haver uma exposição de dados, é quando ela vai acontecer, porque os ataques são múltiplos. Mas não necessariamente obter um dado vazado vai permitir que um atacante, que um hacker, que um fraudador possa utilizar aquele dado. E é justamente aí que a gente entra. A gente tem soluções desde a ponta, no começo da jornada, para ajudar empresas a evitarem ambientes, perfis falsos, sites que fazem anti-phishing, para que a gente derrube esses ambientes, monitorar se existem dados vazados, no que a gente chama de ambiente regulatório da internet ou mesmo na dark web. Se você encontra dados vazados, a gente pode informar para aquelas empresas que nos contratam quais são esses dados, esquemas que estão sendo utilizados, elas podem ter esse tipo de resguardo em relação à atuação. E vai desde o processo que eu comentei, a autenticação inicial, quando você entra, você mesmo está entrando naquele ambiente, quando você efetua uma transação, mesmo que você tenha um dado vazado, você está usando o seu dispositivo que você sempre usa, na geolocalização que você está, eu consigo correlacionar esses dados sem que você nem perceba que você está tendo esse tipo de avaliação e eu resguardo a sua transação. Quando acontece um problema na sua transação, posso ajudar a empresa a identificar se houve um processo, se houve um chargeback, garantir que o chargeback é adequado ou não, é um fraudador mesmo que está falando que não fez uma compra e ele fez a compra efetivamente, está tentando fraudar o seu negócio. Então a gente está na jornada completa. Tá? Então essa é a forma como a gente atua e a evolução disso vem justamente que cada ponto deste da jornada hoje, no mundo que a gente vive de evolução tecnológica extremamente acelerada, faz com que a gente tenha dois aspectos. Primeiro, cada vez mais novas tecnologias, num espaço muito curto de tempo de evolução tecnológica. Então você precisa se preocupar com essas novas tecnologias, que podem ser novos modelos de negócio, como, por exemplo, o Pix. A gente pode falar que é um novo modelo de negócio, não é uma tecnologia revolucionária, mas o modelo de implementação do pagamento instantâneo foi, então você precisa se preocupar com isso. Ou tecnologias novas, nem tão novas assim, como, por exemplo, hoje todo mundo fala de inteligência artificial, mas, obviamente, é uma tecnologia que, ao estar disponível, sempre, inteligência artificial a gente tem que fazer recortes, tem vários tipos, né? Então, hoje se fala muito da inteligência artificial generativa, mas ela sim pode ser usada e já é usada por fraudadores para poder fazer conceitos como, por exemplo, deepfake. Então, posso pegar um rosto e fraudar um processo de biometria usando tecnologia. Então, este é um exemplo. Os fraudadores estão sempre os fraudadores e os hackers vão tentar utilizar as tecnologias disponíveis. Quando você está num mundo altamente digital, com evolução tecnológica, com ciclos cada vez mais curtos, você tem que estar sempre correndo atrás ou estando, como a gente gosta de falar, sempre um passo à frente. Então, tentando estar um passo à frente, se não daquele ataque, mas com a capacidade rápida de entregar uma tecnologia, um serviço que suporte algum tipo de ataque com uma tecnologia nova. Legal, e a gente está falando aqui de digitalização financeira no Brasil, então a gente não pode ignorar aqueles 3 nomezinhos que a gente até falou aqui no podcast, que é Pix, Open Finance e Drex. Você disse que você tinha uma opinião sobre o Open Finance, então eu já vou aqui até provocar essa opinião, porque a minha pergunta é, desses 3, qual que é o seu preferido? Qual que você acha que vai trazer ali mais inovação para as finanças brasileiras? Olha, eu vou responder um pouco diferente. Eu não sei se eu tenho um preferido.
mas eu acho que a gente tem um ciclo. O Pix é uma realidade. Então, eu diria que ele não é nem mais uma inovação, ele é uma realidade. Apesar de haver uma agenda de inovação em relação ao Pix, com uma série de implementações e evoluções que vão tornar provavelmente a adoção cada vez maior ou a utilização dele encaixados em outros produtos financeiros. Então, se a gente for olhar em termos de sucesso, eu tenho um carinho especial para o Pix, porque como eu estive lá desde o início, desenhando soluções de segurança, obviamente eu tenho um carinho especial, mas eu acho que o Pix resolve uma questão de pagamento instantâneo, que ele é um escopo, como eu falei, talvez o primeiro escopo de digitalização, que é o pagamento. Mas ele para por aí, em termos dessa entrega. O Open Finance e o Drex, eles já são outras duas ondas diferentes. O Open Finance pode trazer aquilo que eu comentei como uma potencialização de uma segunda onda de digitalização, porque você consegue, com o Open Finance, ter dados, obviamente, se o usuário, né, do sistema financeiro, de uma instituição financeira, der consentimento para que o dado dele possa ser utilizado, mas a partir desse dado disponível, você potencializa a capacidade de entregar crédito. Porque você pode analisar com uma visão 360 ou uma visão ampliada daquele usuário do sistema financeiro, os dados dele em N locais diferentes, em instituições financeiras diferentes, e a partir de você ter uma análise de crédito mais adequada, que você possa embutir numa jornada de pagamento. Então, o Pix ele permite que você digitalize, faça um pagamento instantâneo. O Open Finance se potencialize, que você embuta crédito, deixa o crédito embutido, o que a gente chama de Embedded Finance, numa jornada de transação de pagamento. Então, o Open Finance tem esse potencial. Porém, o Open Finance, como eu falei, ele não é um serviço. O Pix teve adoção rápida porque ele é um serviço. Eu acho que o grande ponto do Open Finance é que ele não foi inicialmente traduzido como um benefício, como um serviço final. Então, por que você daria consentimento? Você, Mário, vai lá, pede um consentimento. Por que você vai dar consentimento para uma instituição para entregar os seus dados? Possivelmente você vai fazer isso se você enxergar qual é o benefício que você vai ter atrás disso. O Pix teve adoção porque você faz uma transação gratuita, muito rápida, facilita, pode fazer 24/7. Antes, lembra, a gente fazia um TED, não dava para fazer depois de 7 da noite. Você consegue fazer uma transferência de Pix, meia-noite. Então, tem toda essa facilidade. Então, a facilidade de uso, o custo, porque não tinha custo, TED tinha custo, Pix era gratuito. Para a pessoa física, obviamente, para as empresas, pessoa jurídica tem custo, mas para a pessoa física, que é a maior parte dos usuários do Pix, é facilmente utilizado. No caso do Open Finance, agora isso está entrando mais efetivamente na jornada. Então, como eu expliquei, ninguém vai falar, por exemplo, que você tem um crédito por causa do Open Finance. Você vai perceber que você tem uma transação onde você já tem crédito embutido porque você deu consentimento. E aí, com isso, aquela transação que você não tinha dinheiro ali para pagar ela à vista, ele já te dá um crédito embutido. Então, esse é o exemplo do Open Finance. Aí o Drex, eu acho que já é uma outra história, porque a gente vai estar mexendo, de fato, aqui no sistema financeiro, na infraestrutura do sistema financeiro. E aí eu acho que aqui tem um potencial de revolução maior, mas aqui eu acho que a gente pode deixar para falar um pouquinho na frente. Tá bom. Acho que aqui tem um parênteses que acho que é importante, né? A gente teve o prazer, inclusive, de estar conseguindo, como eu falei, a gente tem a missão de ficar olhando o que está acontecendo no mercado. E quando começou, a gente participou desde o começo, que na verdade antes só se falava Real Digital, então era o Lift Challenge do Real Digital. Então o Lift já é um programa que o Banco Central tem junto com a Fenasbac de promover novas tecnologias, e ele criou lá na época o Lift Challenge. Então era um desafio do Lift focado no Real Digital. E no começo não existia nenhum escopo tão bem definido. A ideia era entender casos de uso e o que seria utilizado. Então, essa primeira fase foi muito mais voltada, não era nem chamada de fase, né? Então era Lift Challenge, né? Estava muito mais focada numa descoberta de quais seriam os possíveis casos de uso, qual o tipo de infraestrutura. Então, na época, a gente podia usar qualquer infraestrutura, agora foi definido que é o Hyperledger Bezo, que é
que é uma EVM, que a gente chama, né, uma implementação de Ethereum, mas na época não. Então tinha no nosso próprio, quando a gente participou de um consórcio, era uma outra infraestrutura blockchain, então era uma outra rede blockchain que foi utilizada para a gente fazer os testes, e teve vários grupos diferentes. Ali era entender, tem casos de uso? É possível? Essa tecnologia é aderente ou não é? Ok. Na fase 1, que foi a que terminou recentemente, a gente participou já no consórcio, olhando efetivamente o que era a implementação. Então, como eu implementaria, foi escolhida uma infraestrutura, que é a Hyperledger Bezo, onde foi feita a implementação da infraestrutura blockchain, da rede blockchain, e a partir disso se estudou alguns casos de uso, principalmente pensando em transferências. Como que eu transfiro um dinheiro de uma instituição financeira para outra, e nesse caso, esse dinheiro é um dinheiro... É difícil a gente falar que ele é digital, né? Porque a gente estava falando de digitalização, o dinheiro já é digital, né? Muito provavelmente, eu acho que não lembro quando que eu saquei dinheiro. Então, passei meses trabalhando com dinheiro já digital. O Banco Central fez essa diferença chamando de eletrônico, né? Então, dinheiro eletrônico e digital, para digital comentar sobre esse modelo que a gente está falando agora do Drex, essa infraestrutura digitalizada em blockchain, mas o dinheiro efetivamente já é digital, vamos usar o termo eletrônico. Quando a gente vai para esses testes, o que a gente fez foi fazer uma analogia, então comparar, criar um token, uma referência numa infraestrutura de blockchain. Isso foi o que rodou na fase 1, né, chamado piloto fase 1 do Drex, onde eu fiz uma referência de um dinheiro, um real, né, eletrônico, né, que também não é físico, não é, mas é eletrônico, fazendo essa referência desse R$1 eletrônico com R$1 digital. E a partir desse real digital conseguiu criar tokens que são reais tokenizados, que você faz em aplicações. A gente fez aplicações fazendo na primeira fase, transferindo o dinheiro de um banco A para um banco B, mostrando que eu conseguia fazer o que a gente chama de burn mint, né? Então, queimar um token de um lado e ele aparecer no outro. Não é mágica isso, são gravações que são feitas dentro da infraestrutura da blockchain. Fazer transferências usando um título, então se estabelecer um título de um ativo, esse caso um ativo do Tesouro Nacional simulado, né? Um TPFT, que era um título do Tesouro Federal ali simulado num ambiente efetivamente como um real digital, ou seja, um título atrelado a um real digital, a um token, e aí feito essa transferência, ou seja, alguém comprou esse título e transferiu para outro. No Lift Challenge, a gente estava muito focado em ajudar a entender, então a gente colocou as nossas soluções que ajudavam a fazer QIC, processos de autenticação. Nessa fase 1, a gente já entrou mais na infraestrutura. Então, o que precisa para fazer as autenticações, identificações dentro de uma infraestrutura de uma CBDC, né, com uma moeda digital de Banco Central, no caso do Brasil, chamado de Drex hoje. Como que eu faço as autenticações, as validações, as identificações dentro dessa infraestrutura? E aí a gente levou conceitos como o conceito de IDD, que é Identidade Digital Descentralizada, que é um modelo de você criar credenciais, identificações através de credenciais que podem ser verificadas dentro de uma rede blockchain, para levar isso como exemplo e como processo de validação dentro dessa infraestrutura do Drex. Porque, afinal de contas, hoje o processo todo de identificação de contas de usuários, mesmo durante os testes que a gente fez, ele é um dilema, porque todo esse cadastro, por exemplo, no sistema financeiro, ele está em sistemas que a gente chama de off-chain. Agora, se é off-chain é o que a gente tem hoje, né? Então, são sistemas legados que as instituições financeiras têm, com todos os seus controles, mas que são fora dessa rede, o que a gente chama de off-chain. Então, se você tem um usuário, seu usuário, conta, agência, seus dados estão fora dessa rede onde a gente está fazendo o teste. A gente criou uma referência para fazer o teste dentro da infraestrutura do Drex, mas ela foi só uma referência enquanto teste. Ela não é um ambiente onde eu possa utilizar efetivamente de forma produtiva. E a gente levou a possibilidade de validações de teste para colocar esse conceito de IDD, de Identidade Digital Descentralizada, com o conceito de credenciais que identificam quem é a Mari, qual é a sua agência, conta, seu endereço, dados, credenciais suas, que podem ser gravadas em modelos de blockchain, que tragam um conceito interessante que é uma das qualidades, eu diria, de uma infraestrutura blockchain, que é a imutabilidade do dado. Então, o dado que está ali gravado, ele é imutável. Por isso que eu comentei do conceito de burn mint, porque quando você transfere um dinheiro, um token de um lugar para outro, você não está transferindo aquele mesmo token, você está queimando um token, porque ele é imutável, então a tua referência daquele token não pode mudar. Então, você queima de um lado, que a gente chama, burn, e minta do outro, cria do outro lado. O conceito de identidade digital dentro dessa infraestrutura permite também isso, ou seja, eu tenho uma credencial da Mari, ela é
da Mari, ela não pode ser mudada. Então, isso facilita, nesse contexto de análise de risco, é sempre o foco que a gente tem, de autenticação, de validação, ninguém poderia passar pela sua credencial se essa credencial é de posse somente da Mari. Óbvio que eu posso revogar. Então, se houver um risco que aquela informação foi coletada por um terceiro, eu posso revogar aquela credencial. Aí eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um burn, estou queimando aquele. Aí eu posso criar uma outra credencial que você permita. Então, assim, tem toda essa questão de segurança e foi isso que a gente buscou testar dentro do consórcio, ajudando. E agora está indo para a fase 2. Né? A fase 2 tem outros testes agora que estão com casos de uso abertos. Né? Os casos de uso da fase 1 do Drex foram casos de uso orientados pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele queria testar se funcionava a infraestrutura, a questão de privacidade, que esse é um tema que a gente pode falar de privacidade, se usou tecnologias para garantir a privacidade do dado, mas muito se preocupando com a transação. Então, foram testadas 3 tecnologias de empresas diferentes para testar isso, mas nenhuma delas olhava a questão da identidade ainda. Tá? Isso ainda ficou pendente, e esse é um tema que persiste na nossa visão para a fase 2, e a gente está ali participando também da fase 2 agora, para tentar testar e validar isso e algumas outras cositas mais. Então, justamente, essas cositas mais aí que a gente quer saber, mas justamente a partir do que você estava falando sobre segurança e tudo mais, eu fiquei com a impressão que nesses testes que vocês fizeram até agora, a segurança ela era mais garantida ali através da verificação, né? Então, agora vocês pretendem fazer testes também abarcando outros assuntos, assim, possíveis ataque hacker, alguma coisa assim que possa comprometer a segurança do Drex? Sim, eu acho que assim, agora a gente chegou, essa fase 2 do Drex, acho que ela, e na verdade ela está em aberto ainda, né? Porque a gente teve 13 casos de uso que a gente pode falar, que foram aceitos. Um deles a gente está participando, que é no consórcio, tem a TecBan, BASA, Banco do Nordeste, agora entrou o Banco de Brasília também, alguns bancos. E o nosso caso de uso é um teste que a gente chama de CPR-CRA verde. Então é a validação de um CPR, só explicando rapidamente, CPR é um instrumento de financiamento que tem alguma contrapartida ligada à sustentabilidade. Então, um produtor agrícola pega aquele financiamento e, em contrapartida daquele financiamento, para poder expandir a operação agrícola dele, garante que ele vai fazer uma recomposição de mata ciliar ou ele vai garantir a preservação de um pedaço da propriedade dele. Então, esse é o CPR. Então, a gente vai pegar um instrumento desse, pegar ele como garantia e aí juntar vários CPRs e estruturar um CRA verde, que é, na verdade, um objetivo de criar um ativo que possa ser distribuído, que vários investidores possam comprar. Né? Então, esse é fazer esse teste. Esse teste é bem interessante porque ele envolve muito da questão de identificação e dessas garantias de dados, de informações, que é o ponto de vulnerabilidade identificado numa rede, por exemplo, blockchain. Por quê? Porque ela é a ponte daquilo que eu comentei do on-chain para off-chain. Então, dentro de uma rede de infraestrutura de blockchain, exemplo do Drex, os dados que estão ali, o controle e a gestão que você está fazendo ali, ela é perfeita dentro do próprio conceito da infraestrutura blockchain, ele garante essa segurança e essa imutabilidade. Tá? Aí você tem um outro problema aqui, que era a questão da privacidade, que ainda está em estudo, porque para fazer isso significa que a gente tem às vezes o conceito, né, talvez um pouco popular hoje, para a maioria das pessoas, que uma rede blockchain, o Bitcoin, que eu acho que é o maior exemplo quando a gente pensa em criptoeconomia, todo mundo fala de Bitcoin, que é uma moeda digital, mas ela obviamente foi estruturada em cima do conceito de uma rede blockchain. Existem N, né? Cada ativo digital, criptoativo, ele é uma rede diferente. Então, um exemplo, o Ethereum que eu comentei, Bitcoin, Solana, enfim, tem vários. Mas voltando, a rede blockchain, ao garantir isso, ela garante rastreabilidade. Então, hoje, se você consegue validar, por exemplo, uma transação, aquele Bitcoin, se a Mari comprou um Bitcoin, se ela vendeu o Bitcoin, toda a rastreabilidade para onde foi aquela determinada transação de Bitcoin. Por quê? Porque isso está gravado numa rede blockchain e esses dados são públicos. Tá? Óbvio, são públicos porque são redes públicas. Então, um Bitcoin, por exemplo, é uma rede blockchain pública. No caso do Drex, ele é uma rede permissionada. Então, qual é a diferença? Também estou usando blockchain, mas ela é uma rede só que quem tem permissão para operar dentro daquela rede pode operar. Só que quem são os permissionados para operarem dentro da rede do Drex, pelo menos na estrutura atual dos testes? São as instituições financeiras. Qual que isso gera problema em relação à privacidade?
Se eu estou fazendo uma transação, no modelo que foi estruturado, a gente tem um conceito de nó de rede. Numa rede blockchain, ela tem vários nós, que são vários servidores, cada um está conectado nessa rede, e é isso que provém uma rede, né? É um conceito de DLT, ou seja, é uma rede distribuída. Né? Então, um blockchain é um conceito de DLT, um modelo onde você tem uma rede distribuída. O que significa isso? Que os dados eles estão em vários locais diferentes. Óbvio que aí você gera benefícios e modelos de controle que todo mundo tem a sugestão ou benefício de manter esses dados de forma correta. Numa rede permissionada, obviamente isso vai pela governança, mas cada instituição financeira que é um nó, de fato, como ele é um validador daquelas transações que estão distribuídas ali, ele consegue ver o dado. Só que dentro de um modelo no sistema financeiro regulado, como é no Brasil, você não pode, um banco B, não pode ver o que uma transação que está acontecendo do banco A para o banco C, por causa da questão de confidencialidade de dados. Então você precisa criar camadas de privacidade. Então, todo o benefício que você tem de rastreabilidade de uma rede de infraestrutura de blockchain, com os conceitos de privacidade, eles colidem nesse caso, eles têm que criar estruturas, tecnologias que vão deixar aquela informação não visível para todos, mesmo você sendo um validador dentro da rede, mas você não vê a informação completa, você mascara aquela informação. Então, esses foram os testes de privacidade que foram colocados. E aí, quando a gente vem agora para a fase 2 e para os casos de uso que ficou aberto, o próprio Banco Central, e teve recentemente um encontro anual do Drex, e foi falado pelo próprio Fábio Araújo, pela Clarice, também responsável pela parte de tecnologia, que testamos, identificamos, não resolve todos os problemas, questão de privacidade, e agora vocês podem trazer as soluções que vocês quiserem. Testem os casos de uso, que são sugeridos, a partir desses casos de uso façam validações desse caso de uso, mas considerando os conceitos de privacidade, identificação, vulnerabilidade, entreguem um pacote completo. Tragam o caso de uso, as tecnologias que suportem, que garantam segurança e privacidade para eles, e a gente tem que demonstrar isso. Né? Na fase 1, o Banco Central validava as tecnologias com pareceres e também com validações que eram feitas pelos próprios participantes, que estavam nos consórcios, como sugestões, mas agora a gente tem que demonstrar isso. Então a gente entra numa esfera que o que a gente acredita, enquanto que o Lercente está participando, tanto nesse consórcio, nesse caso de uso, tinha uma janela até o final da semana, até o final de novembro, para a sugestão de novos casos de uso. Então a gente também fez sugestão, a gente entrou com outras instituições financeiras e sugerimos 2 novos casos de uso que a gente acredita que são importantes para serem validados. Um muito forte ligado à IDD, que a gente acredita que precisa estar no core, mas outro ligado a um conceito de oráculo. Por que eu falei essa parte de oráculo? Eu acho que aí eu comentei das cocitas a mais, então eu acho que tem alguns pontos. Na nossa visão, com a preocupação forte, obviamente aqui não estou fazendo as validações de um ativo, se o ativo pode ser distribuído, não pode, então, tem outros aspectos, vou trazer para os aspectos que a gente está olhando. Então tem 3 grandes partes que a gente acha que não estão resolvidas e que a gente está colocando justamente como casos de uso possíveis. Um deles continua sendo a parte de IDD, ou seja, utilizar a identidade digital descentralizada como um modelo que é natural, ou seja, ele é nativo blockchain, como uma ferramenta, em especial para resolver um probleminha que nem todo mundo deve conhecer, chama Key Dictionary, que é a forma que foi implementado durante o teste de validação desse usuário da Mari com sua conta, sua agência, isso durante o teste. E já está declarado que isso não poderá ser desta forma, porque senão ele fica aberto para todos os participantes. Como eu falei, cada instituição financeira é um nó nessa rede, e ele consegue ver todos os dados. Se eu tenho um repositório único onde todos podem ver, eu tenho uma fragilidade em relação ao conceito que eu preciso garantir que os dados não estão abertos para todos. Então o IDD seria um bom formato para substituir o Key Dictionary por uma solução que garanta credenciais que são verificáveis. Os dados não estão abertos, só faz a verificação daquele dado. Uma outra questão é a questão que está ligada diretamente ao nosso caso de uso. Tem uma ligação com o IDD, mas tem um conceito que a gente extrapolou a partir de IDD, que é o que a gente chama de passaporte. Ou seja, eu preciso ter uma identificação que contenha vários credenciais, no nosso caso a gente usa a tecnologia de blockchain, porque está baseado em IDD, que facilite processos onde você precisa fazer autenticação, validação, controle de dados, segmentação de pessoas, classificação ou qualificação de pessoas. E aí a gente está testando, colocou um caso, aí
vai entrar, né, no processo de teste da fase 2, que a gente chama de passaporte do investidor. Então, nesse caso que eu falei de um CRA verde, por exemplo, quem garante que a Mari pode comprar um título ou uma fração, um token desse título de um CRA verde? Eu preciso ter uma identificação. Então, hoje, como é que os processos, né, são feitos? Então, você entra, normalmente é autodeclarado, você que declara, eu tenho uma renda de tanto, eu tenho um valor de tanto, para você ter uma qualificação de investidor, por exemplo. E se você é um investidor qualificado, que a gente chama, se você tem mais de R$1 milhão investidos em ativos financeiros, você tem uma outra qualificação que te habilita, por exemplo, a comprar, talvez, outros tipos de título que nós mortais não temos direito a comprar, porque a gente não tem essa qualificação. Então, o passaporte do investidor vai com ou seja, eu uso o conceito de DD, crio credenciais que eu já tenho a autenticação, identificação da Mari, todos os dados dela, e posso ter uma avaliação da renda real dela, não só autodeclarada, e dos ativos financeiros. E aqui tem uma conexão legal, por exemplo, com o Open Finance. Posso usar o Open Finance para coletar esses dados realmente disponíveis para ter a qualificação. Então, veja ter uma credencial de um investidor qualificado, garantida porque eu tenho a validação desses dados. E por último, acho que é onde tem hoje identificado maior vulnerabilidade para ataques externos, é um conceito que tudo que eu tenho de dado dentro de uma rede de blockchain, eu posso ter necessidade de validação desses dados ou qualificação de dados para que essas informações possam ser gravadas dentro de uma rede blockchain. Hoje tem um nome bonito para isso, mas eu diria que são repositórios confiáveis de dados, mas o nome é oráculo. Então, os conceitos de oráculos, quando a gente fala de uma rede blockchain, quando a gente fala de Drex, são importantes. Então, o oráculo, ele é um repositório, ele é uma plataforma onde eu tenho dados, e eu tenho que confiar que aqueles dados estão corretos, e eu tenho que confiar na segurança para que aquele dado não seja manipulado. E aqui tem um ponto de vulnerabilidade em relação a ataques hackers. Então, o terceiro ponto que está aqui no nosso escopo de avaliação é essa questão de utilização de oráculos, validação e garantia dos dados do oráculo, em termos de vulnerabilidade, de resiliência e de qualificação dos dados, e como eu conecto esse oráculo dentro de uma rede blockchain, que eu também preciso usar conceitos de DD, de identificadores deste oráculo, para garantir que realmente é um oráculo, e aqui eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de uma tecnologia que vai estar representada por uma determinada empresa, que possa ou não conectar numa rede blockchain. Então tem todos esses aspectos, são só essas cocitas, que não são só cocitas, tem bastante coisa, mas são vários pontos que a gente está trabalhando dentro, que na verdade está começando agora, né? A segunda fase está começando agora. Não, e é muito bom ver esses testes do Drex avançando, né? Porque recentemente o Drex, se a gente for para pensar, ele estava para ser lançado agora, né? Segundo as previsões ali lá do comecinho, né? E aí justamente depois o próprio Fábio Araújo, como você mencionou, que é o coordenador do Drex, apareceu para expor que haviam desafios ali nos testes. Então, é muito interessante que você traga isso pra gente. Mas, quando a gente fala de Drex, tem uma questão que eu não posso deixar passar, porque todo mundo quer saber, todo mundo comenta, e é uma polêmica, né? Porque fica aquela questão, né? Tem muita gente que vê essa inovação ali de o Banco Central criando uma moeda digital como uma forma de controle do governo, que o governo vai ter poder, ou o próprio Banco Central vai ter poder sobre o seu dinheiro e tudo mais. Então, eu gosto muito de trazer essa visão também para quem consome os nossos conteúdos, para entender melhor como que isso funciona. Então, nada melhor do que você para explicar isso. Não, legal. Acho que esse assunto é muito interessante, porque é legal, né? A gente olha como tem uma revolução, né? Aqui tem que contar uma historinha, né? Esse conceito de CBDC, ou seja, de uma moeda digital de bancos centrais, ele já vinha sendo falado há algum tempo. Eu diria, desde o começo dos anos 2010, já tem artigos falando sobre a possibilidade de digitalização, de moedas digitais sendo controladas por bancos centrais. E isso foi sempre, não sei se foi ignorado, mas deixando de lado. E aí surgiu, acho que o grande boom disso tudo foi ali quando, na época nem chamava Meta, chamava Facebook, percebeu o potencial que ela tinha de toda aquela rede de bilhões de pessoas conectadas no Facebook, e falou, por que eu não crio uma moeda digital
e trabalho em cima dessa moeda digital, distribuindo isso, e eu monetizo e crio uma infraestrutura de sistema totalmente digital para minha base de usuários. E aí ela anunciou que lançaria a Libra, na época o nome foi chamado de Libra, dessa moeda digital. Quando isso acontece, o BIS, que é o Banco Central dos bancos centrais, solta uma nota, fala, e aí começa acelera todos os processos e movimentos de vários bancos centrais ao redor do mundo, fala assim, opa, Aí começaram um monte de restrição, o Facebook tirou, né? Na época Facebook, agora Beta, tirou isso do ar e falou, não vamos seguir. Por quê? Ali se mostrou o potencial do conceito de DeFi. Então, o conceito de criptoeconomia já existia, né? O conceito de criptoeconomia surge com o lançamento do Bitcoin, que é uma referência, né? É uma implementação de rede em cima de uma referência de um paper sobre o conceito de blockchain. E aí isso começa, eu falei que é interessante isso, porque se começa a criar o conceito de DeFi, ou seja, de financiamento descentralizado, sem gestão de bancos centrais, ou seja, eu estou falando de uma economia que pode rodar sem jurisdição legal. Então, eu posso estar rodando sem nenhum tipo de jurisdição, nenhum tipo de governança legal de um país. E a moeda é uma referência importante para qualquer país e é uma referência de troca, de valor e de gestão e de governança também. Então, tem vários aspectos diferentes. E por que isso é importante quando você comenta o Banco Central vai controlar ou não? Porque, na verdade, todos os bancos centrais têm o dever, né? Cada um tem mandatos diferentes, de acordo com a jurisdição, cada país, mas eles têm o dever de zelar pela infraestrutura do sistema financeiro, pela qualidade do sistema financeiro e pela sustentação desse sistema financeiro. Então, o processo de governança e controle ele é inerente ao conceito de você ter um órgão regulador para um sistema financeiro. Você pode achar isso ruim ou achar bom, né? Então, os criptofanáticos podem achar, não, quero ser totalmente descentralizado, não vou ter controle nenhum, tenho meu Bitcoin, eu posso circular ele, não tem ninguém que me controla. Isso pode ser bom, você pode ter autonomia, mas alguns acabaram tendo problemas, né? Tivemos alguns fundos que foram criados, empresas que quebraram, e estavam lastreadas em quê? Estavam com produtos ligados a alguns tipos de criptoativos e você não tinha regulação. O que aconteceu? Você perdeu o seu dinheiro. Então, tem sempre um trade-off. Tá? Aí, obviamente, quando você olha para um DeFi raiz ou um criptoativo que acredita, né, na economia totalmente descentralizada, com o próprio conceito original do paper original lá de 2019, 2018 do blockchain, é uma coisa. Agora, quando você olha para a necessidade de você regular um sistema financeiro e garantir que as operações vão rodar em cima disso, ou que você possa construir ETFs, fundos atrelados a criptoativos, você precisa ter gestão financeira. E a CBDC ela se encaixa bem com este modelo, onde o modelo que você usa o conceito de blockchain, mas não com redes abertas, que é o exemplo dessas redes de implementação de vários tipos de criptoativo, mas redes permissionadas onde você vai fazer o controle. E aí você pode falar, então você está falando que vai ter controle, que pode ter controle. Sim, pode. Mas esse controle, ele já existe hoje. Se você não quer ter nenhum tipo de rastreamento do que você faz com o seu dinheiro, você tem que sacar o dinheiro em cash, só vai ter uma saída de onde você sacou o dinheiro, e você vai gastar tudo em papel moeda, pagando, e aí você não tem rastreabilidade. Se você pagar em papel moeda, comprar sua refeição em papel moeda, ninguém vai ter referência. Mas hoje a gente estava comentando de digitalização. Com a digitalização, na hora que você faz uma transferência Pix, não tem nada de Drex aí, não tem nada de CBDC. Você fez uma transferência Pix, ou um TED antes do Pix. Não tem a referência de onde saiu o dinheiro, para onde foi o dinheiro, daquela conta para outra. Então a digitalização ela já traz essa visão. A questão, acho que talvez exista receio em relação à governança, é como vai ser feita a governança. Isso é mais legislação do que tecnologia em si. Óbvio que no momento que você tem uma tecnologia, tem um conceito que chama de programabilidade, que até o Fábio Araújo usou em alguns momentos, agora está usando menos a questão de programabilidade, porque isso dá mais receio. A programabilidade pode falar, então, que o meu dinheiro não serve mais, que o meu dinheiro não pode circular. Né? Isso hoje você não pode fazer. Se eu tenho dinheiro na minha conta, eu posso transferir para onde eu quiser. Mas será que não tem valor algum nível de governança em relação a isso? Pode ser que sim. A gente está falando hoje de, eu entrego o dinheiro de Bolsa Família, por exemplo.
Esse dinheiro do Bolsa Família pode ser usado para qualquer coisa. Se você faz uma transferência do Bolsa Família, entra, ele saca o dinheiro, ou recebe um cartão, ele pode comprar qualquer coisa, pode comprar bebida alcoólica, pode comprar. Será que deveria ser usado para isso? Será que é a melhor forma de uso? Então você pode criar, ao invés de eu dar um vale gás, eu vou entregar lá um cartão onde eu tenho, entre aspas, um dinheiro digital ali programado. Ele só pode ser pago, só pode ser usado em empresas que vendem gás. Então você cria uma programabilidade automática. Não precisa ninguém fazer auditoria. Já está programado dentro do dinheiro, ou seja, o token ele tem ali uma programação, que isso a gente fala de programabilidade do dinheiro, é porque na verdade o token, dentro do token você pode colocar um negócio que a gente chama de smart contract, de contrato inteligente, mas na prática isso é uma programação. Você coloca um monte de regrinha, escreve um programinha ali associado àquele token, aquele ativo digital, que é um dinheiro, você pode entrar, por exemplo, nesse exemplo de um Vale Gás, e ali você tem, eu só vou garantir de forma automática, sem precisar fazer auditoria, garantir que a pessoa usou mesmo, se aquela empresa era aquela empresa, não, ela está lá, está cadastrada, é uma empresa que vende gás, então ele vai conseguir usar, automaticamente o smart contract resolve isso. E você pode bloquear, facilita bloqueio, facilita. Se a pessoa saiu do programa, você vai lá e bloqueia o dinheiro. Eu estou falando do programa Bolsa Família, mas pode ser qualquer outro tipo de programa de benefício ou de qualquer estímulo que você queira fazer para a economia também, outros modelos que você cria estímulo. Então, eu acho que, resumindo, trazendo um ponto, sim, existe controle, mas esse controle já existe hoje, não é diferente do que nós já temos. A diferença é que você tem uma programabilidade, então você torna mais eficiente isso. Então vai muito da governança. Queremos ou não ter essa governança? No meu ponto de vista, eu prefiro ter esse modelo de governança do que ter um modelo onde eu não tenho controle, onde eu não posso ter validação dos meus ativos. Mas entendo quem é um DeFi raiz e acredita que não tem que ter controle nenhum, inclusive todo esse conceito, né, muitos brincam, né, que esse conceito, eu falei 2018, mas na verdade foi 2008, corrigindo aqui, 2008 que tem o paper, né, lá do blockchain, e se todos nos lembrarmos, 2008 foi a crise do Lehman Brothers, então toda aquela quebradeira, e na minha cabeça alguém que teve uma quebra muito inteligente, que operava ali no mercado, que provavelmente perdeu muito dinheiro, resolveu, não quero mais depender do controle de nenhuma instituição financeira reguladora e vou criar um modelo que seja totalmente descentralizado. Então eu entendo o conceito, mas dentro do que a gente tem, em especial no Brasil, que eu acho que assim, vale aqui destacar, de fato nós temos um órgão regulador, o Banco Central, e aí não é uma pessoa, não está personificado num presidente do Banco Central ou em um ou outro, mas uma predisposição, como eu falei, esse conceito do BC-Hash, que vem do Pix, Open Finance Drex, ele não é de agora. Não é da gestão, por exemplo, do Campos Neto. Ele vem desde o William Goldfarb, que era o presidente do Banco Central anterior e provavelmente já tinha alguma sementinha que vinha antes. Então tem uma história do Banco Central e é de tirar o chapéu para isso em termos de implementação, que eu acho que a gente teve muito hoje, atualmente. Né? Então a gente tem nessa década de 2020, aparece muito, porque o Pix explode, então a gente está falando, o Banco Central recebe prêmios como o Banco Central mais inovador, e eu acho que talvez realmente a gente está colhendo os frutos agora disso. Então eu prefiro ter um Banco Central nesse porte, que tem essa capacidade de governança e que tem esse papel de protagonista, promovendo a inovação, e ele não está fazendo inovação sozinho, então a gente citou os exemplos do piloto, do Drex, é um modelo muito interessante, eu tenho um apreço muito grande por isso, que eu gosto, né, do tema, né, sou responsável por uma parte disso, de inovação na empresa, mas gosto muito desse conceito, e se a gente parar para pensar, esse conceito do Banco Central que ele implementou é um conceito que a gente chama de Open Innovation, de fato, na prática, ou seja, você construir inovação com modelos de parceria com outros. Normalmente o Banco Central até fazia isso, de certa forma, com as instituições financeiras. E no Drex isso é aberto, porque a gente tem, como é o exemplo da Eclairseio e outras empresas de tecnologia, empresas de serviços, instituições financeiras, o próprio Banco Central, outros órgãos reguladores, como a CVM, que está entrando agora. Então ele amplia esse conceito de Open Innovation. Então isso mostra essa capacidade de inovação com essa visão. Então, por mais que possa haver aí um dilema em relação a isso, ainda prefiro a atuação com governança. Em especial, acho que a gente, nesse caso, é favorecido porque a gente tem um Banco Central que tem essa visão mais inovadora. Bom, e para finalizar, a gente tem a pergunta do nosso patrocinador, a Mint, corretora cripto do BTG Pactual, a gente chama de Momento Mint. E aí a pergunta é:
já fazendo ali uma correlação que a gente estava falando de Drex, como que você enxerga o Drex potencializando também uma economia tokenizada, mercado de criptomoedas no Brasil? Eu acho que esse que a gente brinca, né? É a fruta mais baixa para você pegar em relação à avenida que o Drex abre. Né? Então, o Drex ainda vai levar um tempo, né? Você comentou, podia ser, né? O Fábio hoje a gente tinha comentado que ia ser em 2025, vai levar ainda 2025 para a gente fazer testes, talvez um pedaço de 2026. Mas para 2025 em especial, o que a gente rodou mostrou o potencial de tokenização da economia. Então, acho que o grande fruto, ou talvez a entrega de curto prazo que todos podem operar hoje no mercado, é a capacidade de você tokenizar a economia. Tokenizar, você não depende do Drex. Então, você pode tokenizar ativos independente da questão do Drex, uma coisa depois você poder atrelar isso a uma infraestrutura do Banco Central, mas hoje você pode tokenizar a economia. E isto tem um potencial muito grande, porque ele resolve, eu acho que, 2 grandes pontos. A tokenização da economia resolve 2 pontos essenciais. Um deles, é um processo mais operacionalmente mais simples para as instituições, então facilita com que as instituições construam processos de tokenização, operacionalmente sendo mais fácil para as instituições e conseguindo atrair mais players que possam tokenizar ativos e distribuir esses ativos. E do outro lado, justamente porque ele operacionalmente ele é mais barato e ele facilita, isso faz com que na outra ponta você consiga ter ativos com custos menores ou tickets médios menores que habilitem mais investidores a irem e consumirem produtos tokenizados, ativos tokenizados. Então você ajuda as 2 pontas, quem está operando, construindo os ativos, usando tokenização para isso, e na outra ponta, aumentando a possibilidade de ativos que podem ser contratados e investidos. Então você amplia. Então eu acho que 2025, para mim, mais do que Drex a gente ainda vai estar construindo, testando, mas 2025 é o ano da tokenização no Brasil. Legal. Marcelo, obrigada. Acho que a gente teve um papo aqui super descontraído, falamos muito sobre Drex e é um assunto que o pessoal está super interessado, vai mudar a forma como a gente enxerga as finanças brasileiras, então acho que foi um papo muito bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Quem está ouvindo, não esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Tchau, tchau.